E o que vocês acharam? É bem bacana, né, o movimento? Super bacana, né? Que acostumado o pessoal hoje em dia, é comendo, fazendo outra coisa, é com um prato de comida na mão e olhando o celular, trabalhando, notebook, não foca nas refeições, né? Então, é um movimento bem bacana, assim. Como eu falei para vocês, eu hoje em dia evito muito, mas assim, eu já não posso dizer que eu nunca fiz. Eu já fiz muito isso na vida, de comer sanduíche, assim, de almoçar um sanduíche, né? Porque você nem de comer com uma mão e digitar com a outra, né? Pior coisa que sim, que se pode fazer, mas eu confesso que eu já fiz. E assim, se você vai, depois olhem o site do movimento, é bem legal. Na verdade, você tem o site internacional, você tem o site brasileiro Uhum. e você tem o site de São Paulo. E aí, quando você vai ver os restaurantes que fazem parte do movimento, você percebe que eles não só têm um cuidado muito grande com o cardápio, mas eles têm um cuidado muito grande com o ambiente, tá? Que também faz parte do movimento, né? Porque, na verdade, a ideia é que as pessoas, ao entrarem nesses restaurantes, né, é que elas, de fato, despressurizem, né? Elas passem ali umas horas com calma, elas comam tranquilamente, que elas façam aquela refeição de uma forma tranquila. Né? Naquela coisa na correria, né, que a gente às vezes faz na loucura. Até casa, às vezes, pega dirigindo, comendo, né? Já fiz isso também, comer dirigindo, comer trabalhando. Teve uma vez que eu fiz era uma série de visitas técnicas. Eu saí de São Paulo, eram tipo 11 horas da noite. Não, acho que era mais 10 da noite, sei lá. Sei que peguei um voo à noite em São Paulo para Aracaju. Aí cheguei em Aracaju, cheguei no aeroporto, peguei um carro, fui pro hotel. Aí cheguei no hotel, assim, aquela coisa de você tomar um banho, descansar, sei lá, 4 horas. Acordei, peguei o carro de novo, fui para Petrobras, a primeira unidade da Petrobras. Fiz a visita técnica e tal naquela unidade. Aí fui para a segunda unidade da Petrobras. Só que já não era mais em Aracaju. Era numa outra cidadezinha chamada Rosário do Catete. Fui para lá, fiz a visita. Não deu tempo de comer. E aí eu tinha que fazer. E assim, aí eu passei por uns lugares muito esquisitos, assim, sabe quando você parei num posto de gasolina, cara, eu tomei um picolé, no meu almoço, um picolé e dor de cabeça, né? Mas eu peguei um picolé para não ficar sem nada no estômago. Porque como eu saí do hotel, tipo, 6 horas da manhã, nem café eu tomei. Aí eu saí de lá, fui para a terceira unidade. Fiz a visita. Cheguei no hotel, devia ser tipo umas 6, 7 horas. Passando mal, obviamente. Uma crise de enxaqueca absurda, porque eu não tinha comido, né? Então, assim. E dirigindo, olha só que perigo, né? Dirigindo em estrada numa cidade que eu não conhecia. Então, a gente às vezes faz por trabalho umas coisas assim, muito, muito bizarras. E eu lembro que eu tive uma crise de enxaqueca assim, absurda naquele dia. Eu lembro que eu estava num hotel e aí, devia ser tipo quinta-feira, era mais para final de semana. Aí tinha um grupo de pagode tocando alto e a minha cabeça pulando assim. Você falava, não, tudo que eu mereço agora é essa música alta na minha cabeça, né? Pra Desesperador. já, hein?
E ainda tinha que acordar, tipo, de madrugada, que eu tinha que pegar um voo super cedo no dia seguinte, para ir para Ai, Maceió. Hã? aí é demais, vai. Foi, era complicado. Aí o pessoal fala assim, mas por que você largou essa vida? Fala, é glamurosa para quem... Você só viajava, o pessoal fala, você só viajava. É um glamour para quem está de fora, né? Para quem está na... Quem Quem tá está no na olho do pele, né? Quem furacão, tá sofrendo, quem tá no olho do furacão é é complicado. difícil. É. Então, assim, a gente faz umas coisas, às vezes, por trabalho muito malucas, né? E esse movimento, ele começou a perceber isso, ele falou, não, gente, espera lá. A tecnologia está aqui para nos servir, não a gente servir a tecnologia, né? Então, quando você vai olhar todo o movimento, ele é muito legal. A questão tanto da produção dos alimentos, de você investir nas produções sazonais mesmo, seja época de quê? Né? Quais são as verduras, os legumes, as frutas que são desse período que a gente vai ter o quê? Uma produção melhor. É lógico, hoje você tem, se você fizer plantio em estufa, você tem de tudo. Não tem tempo quente, né? Mas assim, quando você faz o plantio daquelas espécies que são realmente sazonais, que vão ser daquela época, é um outro sabor. Então, eles pregam, eles visam, né, tudo isso, na verdade. E aí isso corrobora muito com a questão que a gente viu na aula passada, da sazonalidade, não, da regionalidade. O que vocês acharam daquele PDF que eu mandei para vocês? Dos alimentos regionais. Tem uma diversidade grande, né, professora? Mas o nosso país ele é extremamente diverso. É que a gente, às vezes, não dá bola, né? Ô, professora, eu achei engraçado que tem uma fruta chamada macaúbas, que é o nome de uma cidade daqui do Brasil. Fica Sim, ali da Lapa, né? Macaúbas. E por incrível, é até a cidade do meu marido. mas boa parte das cidades tem nome de fruta, de legume, de outra. Professora, mas eu passei uma vontade, olha, vendo minhas frutas da minha terra, que vontade que eu passei. Chega aguei. Eu morei muitos anos em Campinas, né? Porque eu estudei na Unicamp. E eu morava num bairro lá chamado Cambuí. Morava num bairro chamado Cambuí, ok. E uma vez eu fui fazer uma viagem para Maceió de férias. E me serviram uma cachaça com uma frutinha dentro chamada cambuí. Aí que eu fui entender de onde tinha vindo o nome do bairro, por exemplo. Então a gente, na verdade, não conhece a diversidade em termos de frutas, né, de, de legumes do Brasil. É muito grande. De frutas, então, é um absurdo. E esse guia, né, ele é legal por isso, que ele mostra, né, toda essa diversidade que a gente tem. E essa diversidade ela acaba sendo muito regional. Então, a gente acaba conhecendo mais quando a gente acaba viajando. Então, eu conheci muito desses alimentos porque eu viajava muito a trabalho e porque eu morei em várias cidades, né? Eu morei 2 anos em Belo Horizonte, moro em São Paulo, já morei no Rio, sou do Rio, né? Passei várias temporadas em virtude de trabalho no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em Blumenau, em Fortaleza, Salvador, no Pará, no Maranhão. Então, assim, às vezes eu tinha que passar 3, 4 semanas nesses lugares.
Então, você começa a conhecer um pouco mais das culturas locais, de fato, né? E aí você vai conhecer as hortaliças, você vai conhecer as frutas. Mas a gente realmente vive num país muito diverso. Então, a gente tem que explorar isso. E só que, assim, o movimento do slow food, por ele, as regionalidades ficam nas regionalidades, né? Que é uma coisa que é diferente do que, por exemplo, o Alex Atala fez. O que o Alex Atala fez? Que é uma coisa extremamente inteligente, né? Ele apresentou para o mundo a nossa grande diversidade. Então, ele traz para os pratos dele justamente tudo de diferente, toda essa grande variabilidade, essa grande diversidade que o Brasil tem, né? Foi isso que, na verdade, tornou o Alex Atala quem ele é hoje, né? Foi esse interesse dele por alimentos tão diferentes, né? E ele foi pesquisar e foi incorporando na cozinha dele coisas tão distintas. Vocês estão quietos hoje? O que vocês têm hoje? Esses são os avisos que a gente vê tendo aí, né? Os avisos de prova. Ainda tem 15 dias para a prova. Ai, professora, tá complicado, hein? Para muitos estudar assim, Ave Maria. Gente, assim, Tanta coisa foi em ordem, né? E já tá acabando o semestre, né? gente, mas assim, vocês têm que pensar que isso não foi uma coisa da Anhanguera. Todas as instituições de ensino estão assim. Tá Eu mesmo. posso, eu Eu posso aqui, afirmar para vocês categoricamente por quê? Porque eu dou aula aqui e dou aula numa outra faculdade. Tenho amigos que dão aula na Unip, que está assim. Eu falo uma outra coisa para vocês. A Unip não tem aula assim que nem eu dou para vocês. A Unip, eles dão um conteúdo para o aluno ler e depois só tiram dúvida, tá? A Estácio tá assim, a Uninove tá assim. tá todas as faculdades assim, né, professora? Faculdade, escola. Aqui eu tô me virando nos 30 porque eu tenho duas crianças, eu tenho que dar aula para elas. Eu tenho que dar aula da escola, tenho que dar aula de balé, tenho que dar aula de educação física. Eu simplesmente virei professora, mãe e tudo. Tá, nossa, tá complicado, é muita coisa. Gente, mas Ainda tem que assim, dar conta da minha, né? a gente A tá atividade de todos os professores. a gente tá Complicado. numa época A que é gente se assim. vira. Eu até comentei isso na aula de ontem. Ninguém, na verdade, imaginou, por mais assim que quando eu fiz faculdade, quando eu estudei virologia, a gente tivesse noção que isso poderia um dia vir a acontecer, a gente, acho que nem nos meus mais piores pesadelos, eu imaginei que a gente pudesse passar por isso. Quando eu assisti, sei lá, Contágio, Epidemia, esses filmes do tipo, eu assisti realmente como filme de ficção científica. Nunca me imaginei dentro de um cenário desses. E assim como eu, acho que boa parte da população. Só que é assim, é o que a gente tem para hoje. A gente tem que viver isso, né? Então a gente tem que tirar o melhor disso tudo, né? A gente vai se adaptando, né? O pior que assim, muitos estão compreendendo realmente o que estão acontecendo, né? Mas tem muita gente que está levando na base da brincadeira, não é nada sério não, não é isso tudo não. E nesse aí que essas pessoas pensam desse jeito, é que aí tá ficando a situação pior, né? Sim, mas isso, infelizmente, a gente não tem que fazer, porque a gente não tem como mudar a cabeça alheia, né?
Depois, se vocês puderem, hoje eu assisti, eu não assisti no dia, porque eu estava dando aula, eu assisti hoje só uma live que teve do Drauzio Varela com o Leandro Carnal. Eles falam justamente sobre isso. E aí a gente não tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Infelizmente não, né? Cada um fazendo sua parte já tá bom, né? Cada um ter sua própria consciência. Que nem eu tô aqui, eu tô há 2 meses presa dentro de casa com as crianças. Vou aqui rapidinho, porque eu preciso comprar as coisas para dentro de casa, para as meninas, e já volto correndo, sabe? E me previno. Faço o que tem que ser feito aqui. Mas eu acho que está todo mundo assim, né? Assim, as pessoas conscientes estão assim, né? De fato. Eu estava 1 mês sem sair de casa, sem sair nada. Tudo por aplicativo. Mas aí meu óculos quebrou. Eu precisei ir na ótica, porque aí não tinha como não ir, né? Precisava ir na ótica. Aí fui, mas assim, sei lá, meia hora, fui na ótica e voltei. Então, míope é um caso sério, né? Então, você não conseguia ver TV sem o óculos. Então, assim, a gente vai se adaptar. Professora, Oi. o mais sério de tudo, né, apesar de toda a dificuldade que todo mundo está passando, é a vergonha que nossos políticos nos fazem, né? Tanta gente precisando de tantas coisas e eles passando a mão em tudo, né? E muita gente aqui, ó, em falta, né? Aí isso já é outra. O problema todo é que a nossa corrupção ela é estrutural, né? Ela vem desde 1500, então, infelizmente, muda as peças do jogo, mas a corrupção continua, a ladruagem continua. É muito complicado. Mas a gente vai conseguir vencer essa daí. Não vai ser isso que vai derrubar a gente, não. Vocês já devem ter visto isso no colégio, vocês devem lembrar de Darwin, né? De Charles Darwin. Né? Charles Darwin dizia que aqueles que têm poder de adaptação são os que progridem na seleção natural, né? Então a gente se adapta e a gente consegue vencer isso. O negócio é a gente se adaptar. Então a gente vai aprendendo a dar aula. Para a gente também, para os professores também foi muito diferente, gente. Não se iludam, porque a gente, quando dá aula, a gente usa o corpo, a gente usa mão, a gente usa o rosto, a gente usa tudo, né? Para transmitir a informação. Eu sei dar aula andando, por exemplo. Então, toda essa readaptação. Melhor, professora? Oi? Comunicação em sala é melhor também, né? Muito, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É porque eu estou olhando para vocês, eu estou sabendo. Quando a gente olha para vocês, de olhar, eu já sei se entendeu, se não entendeu. Aqui, para mim, eu tô no escuro, entendeu? Então, é outra pegada. Você tem que ir mais devagar com a sua fala, para ser mais claro, né? Então, tem muitas coisas eu tive que ir mudando e me adaptando. A gente vai mudando, a gente vai trabalhando para ver o que vai funcionando, o que não vai. Se vocês depois olharem, eu tive todo um cuidado de... vai ter da aula 13 a 16, mas que não são conteúdos novos. O que eu fiz para vocês ali? Na aula 13, por exemplo, eu peguei tanto, vocês vão achar links só de vídeos do YouTube. No link
tá? Tanto da pré, quanto da aula e quanto da pós-aula, vão ter 3, às vezes tem 4 links, tá? Mas são links de vídeos que eu fui buscar no YouTube referentes ao conteúdo das 4 primeiras aulas. Entendeu? Aí depois na aula 14 vão ser também mais vídeos que tem links referente às aulas 5, 6, 7, 8. Não. São as primeiras 3 aulas, depois da 4 a 6, depois de 3 em 3 aulas, entendeu? Então, os 3. Então, assim, a gente vai também tentando facilitar a vida de vocês. Então, depois, na hora que vocês tiverem um tempinho, todos esses conteúdos, eu acho que eu coloquei, inclusive, lá um link de movimento Slow Food. Então, por exemplo, as 3 primeiras aulas tem vídeos que estão lá no encontro 13. No encontro 14 está da aula 4, 5 e 6. No encontro 15 está da aula 7, 8 e 9. E na aula 16 está da 10, 11 e 12. Então, assim, a gente tem que se... Então, assim, eu fui começar a ver um monte de vídeo para ver, esse vídeo aqui é legal, esse vídeo não é. Aí fui colocando lá para vocês, para ajudar também na revisão de vocês, entendeu? Então, a gente também faz, assim, esse tipo de trabalho. E isso tudo para a gente é diferente também. Vou procurar coisas que estejam relacionadas à matéria e que fique fácil para vocês entenderem com outro ponto de vista, por exemplo. Ou de um filme, ou de um documentário, ou de uma reportagem. Então, isso tudo para a gente também é novo. O importante é a gente não se acomodar, é a gente tentar achar soluções diferentes para suprir essas necessidades. Aí depois vocês dão uma olhadinha lá, ver se vocês gostaram dos vídeos que eu coloquei. Eu vou olhar assim, que eu tinha abrido o negócio, o portal, eu falei, esse mundial aqui vai ter mais ainda. Não, não é aula não, é só um monte de link, que é um monte de vídeo do YouTube que eu coloquei, tá? Então, assim, a 13 é da aula 1, 2, 3, a 14 da aula 4, 5, 6, a 15 da aula 7, 8, 9, da 7, 8, 9 e a 16 da 10, 11, 12. Então, eu fiz assim, eu separei de 3 em 3 aulas e coloquei vários vídeos ali dentro. Entendi. Tá? Mas não é conteúdo novo, não. São só dos conteúdos antigos. E aí eu fui lá, fiquei dias, imagina, né? Fiquei dias ali no YouTube procurando conteúdos legais para colocar para vocês ali. Aí depois vocês me falem se vocês gostaram dos conteúdos que eu coloquei. Esse final de semana vai ter bastante vídeo para assistir, então. Tem uma pancada de vídeo. Tem um monte. Vídeo não vai faltar. De todos aqueles temas que a gente falou. Tem vídeo de homem pré-histórico caçando, tem um monte de coisa. Tá? Então, agora que tem 11 pessoas aqui, deixa eu retomar. Gente, quem não me mandou o trabalho ainda, por favor, gente, me manda até amanhã de manhã, que eu preciso lançar essas notas. Eu já mandei o meu aqui durante a aula, tá? Dá uma olhadinha aí que já mandei o último. Tá. Então, gente, até amanhã de manhã, por favor, me mandem essas. Porque amanhã é meu último dia para lançar essas notas. Amanhã fecha o sistema e eu não consigo mandar mais. Tá? Eu já enviei o meu, professora, também. Quem falou agora?
A Mirella. Tá, Mirella, beleza. Ô, professora, Oi. esses 2 trabalhos, ele é para ser entregue até amanhã, junto com esse Isso. de hoje? Não, de hoje não. Só o do encontro 9 e do encontro 10. Até amanhã pode ser entregue? Pode, por favor. Tá ok, obrigada. Tá? Mas amanhã, gente, não passa do meio-dia, não. Tá? Tá ok, Se for professora. mais sua tarde, tá? Então, amanhã até meio-dia vocês mandem isso para mim, por favor. Tá? E aí, gente, outra coisa, tá? Porque são 1.500 pontos, gente. Não percam esses 1.500 pontos, tá? E outra coisa, a gente fez um levantamento. Vocês são a turma que estão com menos pontos, tá? Numa disciplina que é virtual, que vale 3.500 pontos que vocês não fizeram, que é o... Como é que chama? IAD cultural, né? IAD cultural? IAD cultural? Como é que é? Não sei que, alguma coisa cultura. Como é que é? Deixa eu ver aqui. IAD digital, se eu não me engano. É um negócio assim, cultural digital. Eu acredito que a maioria não sabia nem que a gente tinha que mexer nesse treco aí. Peraí, deixa eu pegar aqui o nome, rapidinho. ED Cultura Digital, gente. Quem já fez esse ED Cultura Digital? Eu entrei uma vez, mexi, fiz uma parte lá e não fiz o restante. Fiz uma parte só. Ah, então termina de fazer, Eliane. Quem fez toda? Oi? Foi o Sidney, né? Eu também Sidney, já fiz o meu. Isso, eu Sidney fiz. Mirella, né? E Laércio. Fala para o pessoal qual que é o caminho. Ensina para o pessoal o É um caminho. vídeo. Então, ensina para o pessoal o caminho. Como é que acessa e faz o... Ele acessa igual a gente acessa o AVA, professora. É a mesma coisa, isso. Viu, gente? Eles estão falando como é que acessa. Então, acessem. Aproveitem amanhã o final de semana e façam isso. E é bem simples, é uns vídeos que a gente tem que assistir e no finalzinho tem um questionário. Se eu não me engano, é só 10 perguntas. Então, gente, 3.500 pontos. Eu assisti a partir dos vídeos, eu ainda não fiz o questionário. Eu assisti alguns vídeos, falta o questionário. Então, tá, gente? Vamos dar um... Eu hoje, assim, na verdade, eu acabei já com o conteúdo. Agora é só ver se vocês têm alguma dúvida mesmo, se vocês querem conversar alguma coisa. Senão, eu até libero vocês um pouco mais cedo para fazer isso. Para fazer o trabalho, quem não fez, e para fazer essa disciplina. Professora, tem Fale. trabalho da aula de hoje? Tem lá na... Tem lá na Em quais aula? pós-aula. Tá bom. Vocês querem saber mais alguma coisa do movimento Slow Food? Ô, professora, eu gostaria de saber, né, como que está a minha situação, né, referente a notas e pontos, né? Aí, qualquer coisa, se puder estar mandando no meu zap, no meu e-mail, para me estar correndo atrás de alguma coisa. Genilson, você não fez a prova, né? Você vai ter que fazer a substitutiva. Sim, e essa prova só depois, quando eu retornar, então. Isso, é. Não, quando retornar, não. Você vai fazer no final do... Ela vai ser aplicada depois da avaliação da B2. Ah, sim. Ah, até lá nós já voltamos, com certeza. Não, a gente não volta. Não voltaremos? Não.
Vixe. Tá bom, mas de qualquer forma, né, já vou me preparando já também. Tá? Então, Tá bom. comigo é só essa que você tem que fazer. Correto. Tá Tá? bom, professor. Obrigado. De nada. Mais alguma coisa, gente? Dúvidas? Daniela, a matéria Oi, Sidney, fale. a matéria dessa segunda prova é da unidade 2 em diante ou é todos? Não, da unidade 2 em diante. Ah, tá ok, obrigado. Agora também está todo mundo, a gente finaliza o nosso conteúdo na próxima aula, tá? E aí, na aula seguinte, tá? Que não é... que é uma aula antes da prova, eu vou fazer uma revisão com vocês de toda a matéria, tá? De toda a matéria pós aquela prova. E vou passar exercícios, tá? Boa, já ajuda a gente a lembrar bem Tá na prova. ok, Tá bom? Então, a gente vai conseguir tá fazer uma aula de ok. revisão com os exercícios. Então, eu vou bolar uns exercícios aqui para a gente fazer durante, né? A gente faz a revisão e depois a gente faz esses exercícios aqui, tá? Tá. E aí, gente, O tra... seria interessante, eu não sei se vocês vão ter tempo de ver isso, se vocês conseguissem dar uma passada de olhos, né, nas matérias, para vocês, assim, me falarem, professora, eu tenho mais dúvida nisso ou mais dúvida naquilo. Porque, assim, é lógico, que a gente viu, sei lá, em 8 aulas, eu não vou conseguir condensar, eu vou ter que condensar em uma. Então, assim, vai ter que ser mais corrido, mais condensadinho, né? Então, seria interessante, de repente, eu tenho mais dúvida nisso aqui ou naquilo ali, queria que se reforçasse mais esse conceito ou mais aquilo. Se vocês viessem já com isso, com alguns pontos, né? Mais focados, seria melhor. Então, se vocês puderem dar essa olhada, já fica melhor também, Tá ok. tá? E, Daniela, esse trabalho de hoje para sexta-feira que vem? Isso. Uhum. Para sexta-feira que vem. Tá? Agora a gente não tem mais feriado, até o final do ano não existe mais feriado. Trabalha qual, professora, para fazer agora? Que tá onde? Em aula? Essa aula é o encontro 11. 11. O trabalho está no encontro 11, no pós-aula? Isso. Certo. Mas vocês estão indo bem nas outras disciplinas também, não estão? Tá tranquilo, não tá? Até que tá tranquilo, sim. Eu tô indo. Comigo, de modo geral, vocês foram bem na prova. Essa aí vai ser igual às outras, oito múltiplas escolhas e duas dissertativas? Provavelmente sim. Tá certo. Tá? Aqui vai ser aquele mesmo Google Forms lá, mesmo jeito. Mais alguma dúvida, gente? Perguntem, aproveitem. Ô, professora,
Sobre essa avaliação que eu vou ter que fazer essa prova, né? A B1 no caso, a prova de recuperação. Vai ser referente todas as matérias que você passou do início até agora? Eu não sei, eu vou ver e vou te falar. Eu tenho que ver com a Mariana como é que essa prova funciona. Ah, sim, porque já também já para mim já estudando, entendeu? Aí Tá. depois, sabe, me passa então, por favor. Uhum, tá bom. Obrigado. De nada. E a disciplina com o Marcão? Aprenderam a fazer muita conta já? E nada, conta aí com a professora Roseli, a gente está aprendendo. Foi mais com a Roseli, viu? Com a professora Roseli, nós está sofrendo com as contas lá. Qual que é a disciplina que ela dá? Oi? Que disciplina que ela dá para vocês? Ela dá. Nutricional e planejamento de cardápio. Ah, tá, para ver a questão das calorias. Isso. Isso. Per capita dos alimentos, as percas, esses negócios aí. Uhum. Tem que pensar nisso tudo, gente. Essas contas aí fazem a gente sofrer, viu? Mas é também prática. Daqui a pouquinho vocês pegam um jeito e vai que vai. Pois é. Vai fazer gastronomia para fugir das matemáticas e vem um monte ainda para fazer. Olha, uma coisa que eu aprendi é que você só foge da matemática em letras. Só também, né? Só. Só foge da matemática em letras. Acho que é o único curso que você não tem nada de matemática. E direito. Direito. Mesmo assim, ainda tem a parte tributária que tem que ver um pouquinho de matemática. Mas, assim, o resto, você tem que ver, não tem jeito. Não tem muito para onde correr, né? Não tem. Ó, eu sou bióloga de formação. Eu tive cálculo na faculdade. Eu tive estatística na faculdade. Tem jeito. A gente vê muita química, né? Química é pura conta, né? Não tem jeito. A gente não tem escapatória, não, das contas. Elas nos perseguem. É. Mas é bom, eu gosto. Eu particularmente gosto.